Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Prazer enorme mais uma vez estarmos entrando em sua casa, em seu lar, em seu trabalho, para nós juntos estudarmos e meditarmos na santa e gloriosa palavra do Senhor. Bem-vindo, bem-vinda. Está começando o programa Escola Bíblica Dominical. Irmãos e irmãs, antes de nós começarmos a nossa aula do dia, eu quero fazer dois convites muito especiais para você. Primeiro, é para que você se inscreva em nosso canal, o canal ADMP TV. Este canal que é uma fonte de bênçãos para a nossa vida. Aqui você vai encontrar cultos ao vivo, ministrações maravilhosas, subsídios teológicos que irão enriquecer a sua aula da escola dominical e torná-la muito mais produtiva. Portanto, não deixe para depois. Antes da aula começar, já clique aqui no botão de inscrever-se. E se você já é um inscrito, não se esqueça de verificar se o sininho que está logo aqui, de notificação está ativado. Fazendo isso, você ficará por dentro de todas as nossas novidades. Nós ainda queremos convidá-lo para participar conosco do nosso 6º Congresso de Escola Bíblica Dominical, que estará acontecendo nos dias 10 e 11 de novembro, aqui na Igreja Assembleia de Deus Missão aos Povos de Uberlândia, Minas Gerais. Na ocasião, estará conosco homens e mulheres de Deus, ministrando cursos de aperfeiçoamento para professores, superintendentes, vocacionados e a todos aqueles que são apaixonados pela escola dominical e pelo ensino da palavra de Deus. Portanto, não se esqueça, dia 10 e 11 de novembro, aqui na sede da Igreja Assembleia de Deus, Missão aos Povos, em Uberlândia. A inscrição é R$ 35,00, já incluído o material e almoço, e você pode encontrar o link para inscrição aqui na descrição do nosso vídeo, bem como para o e-mail em que você poderá enviar a sua inscrição, secretariaebdu@hotmail.com. Esse é o nosso e-mail. Contamos com a sua participação. E vamos à nossa aula. A nossa aula que é a lição de número 5. Uma lição maravilhosa que tem como título Amando e Resgatando a Pessoa Desgarrada. O nosso textuário encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, e versículo 7, que diz: Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Estas são as palavras do nosso textuário, palavras do nosso Senhor. Nós estamos em um capítulo particularmente interessante do Evangelho de Lucas. Nós estamos sobre Lucas, capítulo de número 15. A estrutura de Lucas, capítulo 15, pode ser intitulada como o capítulo das parábolas sobre perdas. Por quê, professor? Porque neste capítulo nós temos elencadas sequencialmente 3 grandes parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido, também chamado de filho pródigo. Justamente por nós termos aqui 3 parábolas que versam sobre a mesma temática, assim como aconteceu com a parábola do grão de mostarda e com a parábola do joio e do trigo e com a parábola do fermento, nós temos mais uma vez exemplo de similitude. 3 parábolas que se amarram, que se complementam, que se completam. Quando olhamos para o capítulo 15 de Lucas, é interessante que a gente se pergunta, por que será que Jesus contou essas histórias? Em qual contexto? E por que Jesus contou essas 3 histórias nesta ordem? Lembrando aos irmãos que na lição de hoje nós iremos abordar 2 das 3 histórias, já que o filho pródigo será a nossa próxima lição. Primeiro vamos analisar o contexto desse momento.
Quando olhamos Lucas capítulo 15, nós vemos uma situação interessante. Jesus estava pregando e diz a palavra do Senhor que, como costumeiramente acontecia, ele estava rodeado de coletores de impostos, publicanos e pecadores. De um lado, olhando para aquilo, nós tínhamos os fariseus e saduceus, que contemplavam aquela cena, obviamente, com um grande olhar de reprovação, censurando Jesus, dizendo: como que podemos dar crédito a esse homem, se ele se assenta, se ele convive, não somente ele, os seus discípulos, convive com pecadores, cobradores de impostos. Lembrando que no contexto da Judéia e Galileia do primeiro século, os coletores e cobradores de impostos, publicanos, eram vistos como traidores. Portanto, o que os fariseus faziam era censurar Jesus estar pregando, ministrando para os traidores e para os pecadores. Jesus então vê que a hora é propícia para contar 3 histórias. E ele começa a narrar a história da ovelha perdida. Curiosamente, o evangelho de Lucas é o único evangelho em que você encontra essas 3 narrativas sequenciais. Mateus conta a parábola da ovelha perdida de uma forma um pouquinho diferente, com mudanças sensíveis e mais reduzida, enquanto que Lucas já conta com mais detalhes de forma mais trabalhada, como se estivesse completando a história que Mateus havia começado. E ele começa a narrar essa história, é algo interessante, porque ele faz uma cadeia. Jesus Cristo, ele monta uma cadeia de parábolas. Primeiro, a da ovelha perdida. Segundo, a da dracma perdida. E terceiro, a do filho perdido, o filho pródigo. Algumas pessoas se perguntam: será que Jesus contou de forma aleatória essas histórias? Ou havia uma ideia? Bom, a gente pode conjecturar muitas coisas sem fazer doutrina sobre isso, claro. Mas é interessante perceber que há uma gradação. Repare, na parábola da ovelha perdida, nós temos 100 ovelhas. O pastor deixa 99 no aprisco e vai atrás de uma. 99 e vai atrás de uma. Quando olhamos para a parábola da dracma, nós vemos uma mulher que tinha 10 dracmas, perdeu uma, guarda as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Assim como a gente chega no filho pródigo, em que nós temos dois filhos, um se perde. Então repare, 100 ovelhas, uma se perdeu. 10 dracmas, uma se perdeu. 2 filhos, um se perdeu. Essa gradação dá a entender que Jesus queria dimensionar que, independente da quantidade de indivíduos que há numa comunidade, a unidade, o individual é importante tanto quanto. O indivíduo é importante quando há 2 pessoas, o indivíduo é importante quando há 10 pessoas, e o indivíduo é importante quando há 100 pessoas. Não importa se sua igreja tem 2 membros, 5 membros, 100 membros ou 100 mil membros, uma alma vale tanto quanto vale em qualquer uma das situações. Uma alma perdida vale muito. Essa poderia ser uma interpretação para a ordem pela qual Jesus adotou. A bem verdade é que isso é uma conjectura, uma opinião minha como professor. Para você que está aí do outro lado, não vamos fazer disso uma doutrina. Agora, uma vez que nós então entendemos o contexto em que Jesus estava inserido, o que estava acontecendo em volta do mestre amado para que ele contasse essa história, vamos entender melhor 2 dessas parábolas, começando pela parábola da ovelha perdida. Quando nós falamos sobre a parábola da ovelha perdida, é interessante que Jesus ele resgata a figura do pastor. Em muitos púlpitos é pregado, é dito que a profissão de pastor era uma profissão, pastor de ovelhas obviamente, era uma profissão digna, de nobreza, era uma profissão de status em Israel. E
E a verdade é que quando analisamos a cultura judaica, percebemos que radicalmente é o oposto. Existe uma série de escritos judaicos, de sermões, chamados de Midrash, que inclusive estão no próprio Talmud. As Midrashes, digamos, é como se você estivesse vendo um pregador pregar sobre uma passagem da Bíblia e você achasse interessante aquela explicação e anotasse a explicação daquele pastor sobre aquela parte da Bíblia. Isso é uma Midrash, me perdoando os limites da comparação. A Midrash, de certa forma, ela é exatamente a explicação dos rabinos, dos sábios judeus, sobre algumas passagens dos escritos sagrados, entre eles, claro, a Torá. E na Midrash, há um certo rabino, a qual eu anotei o nome, Bar Hanina, e ele escreve algo sobre a profissão de pastor muito interessante. Na Midrash 23:2, ele diz assim: no mundo inteiro você não encontrará uma atividade tão desprezada quanto o pastoreio de animais. O pastor passa o dia inteiro com a sua vara e a sua algibeira. Contudo, Davi decidiu chamar aquele que é santo, o Yahvé, e bendito seja o seu nome, de pastor. Ele estava se referindo aqui claramente a Gênesis capítulo 48, versículo 15, eu vou ler para você aqui. Gênesis 48, 15 diz assim: em seguida deu a sua bênção a José, dizendo assim: ó Deus, a quem os meus pais Abraão e Isaque serviram, abençoa estes rapazes, abençoa-os, ó Deus, tu que me tens guiado como um pastor durante toda a minha vida até hoje. Eu estou lendo aqui na versão Nova Tradução Linguagem de hoje. Então repare que o Senhor Jesus, ele usa a figura de uma profissão que não era tão reconhecida assim, posteriormente até muitas vezes classificada como desprezível, e usa para representar o próprio Deus, ou para representar a própria figura pessoal dele, o próprio Jesus. Então, ele dizia para aqueles sacerdotes, saduceus, fariseus que o escutavam: olha, pegue a profissão do pastor. Só isso já daria um choque naquele povo que prezava tanto por justiça e aparência. Ele diz: pense na figura do pastor. Agora, vamos partir do pressuposto que esse pastor tenha 100 ovelhas em um aprisco e uma delas se perde, apenas uma delas se perde. Esse pastor não irá deixar 99 no aprisco, irá atrás do que se desgarrou? É um questionamento que o Senhor Jesus faz, e eu quero até aqui fazer uma observação, porque não é que o pastor abandonou as ovelhas, meus irmãos? A Bíblia diz que ele deixou as ovelhas. Uma parábola é uma estrutura muito simples, portanto Jesus não tinha preocupação, assim como nenhum escritor de parábolas, tem uma preocupação muito grande em criar um corpo narrativo, uma estrutura narrativa muito complexa. Mas é claro que aquele pastor deixou as 99 ovelhas dentro do curral, dentro do aprisco, protegidas do predador, e foi atrás daquela que havia se perdido. Ele não abandonou 99, não trocou 99 por uma. Ele protegeu 99, deixou os cuidados, talvez um rebanho tão grande, talvez tivesse outro pastor, e foi atrás daquela que havia se perdido. A historiografia de Israel, e se você procurar analisar a cultura judaica, tem livros maravilhosos como Manual de Uso e Costumes dos Tempos Bíblicos, do Meir Pirman, ele fala que era muito comum, uma ovelha, é comum a uma atitude de uma ovelha domesticada, quando ela se perde, ela simplesmente se deitar na estrada ou no campo em que ela estiver e não reagir a nada. Portanto, faz sentido a ideia de que esse pastor saia atrás dessa ovelha, porque ele sabe que ela não terá forças para voltar sozinha ao aprisco, nem forças, nem orientação. Então ele vai atrás dessa ovelha e a resgata. E quando ele a encontra, ele a coloca sobre os seus ombros. Ele a coloca com as 4
patas amarradas, como era costume de ser feito, a barriga da ovelha sobre a sua nuca, amparando o peso, e ele a carrega alegremente para a sua casa, para o seu aprisco. É interessante que Jesus usa a figura do pastor resgatando a ovelha, porque ele sabia que mesmo a profissão de pastor não sendo tão desejada pela sociedade da época, era uma profissão que tinha um certo apelo religioso. Quando nós lemos, por exemplo, o Salmo 23, capítulo 1, famosíssimo, não é? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou quando olhamos para Isaías, capítulo 40, versículo 11, que diz: como pastor, ele apacentará seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio, as que amamentam, ele guiará mansamente. Ezequiel capítulo 34, versículo 14, 15 e 16, tem várias partes que falam de pastor. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e diz, a perdida a buscarei. Então você vê que mesmo no Antigo Testamento, há muitas passagens em que há um mishal, ou seja, uma metáfora, uma parábola curta, em que Jesus se compara, em que Deus se compara a um pastor, procurando esta ovelha, indo atrás dela. E diz a Bíblia, que quando esse pastor encontra a sua ovelha, ele se regozija, se alegra. Ele estava exausto, carregar essa ovelha não era nada fácil, mas ele chama todos os seus amigos, vizinhos, e faz um grande banquete, faz uma grande festa, porque a ovelha que estava perdida foi resgatada. Antes nós íamos para a interpretação dessa parábola, vamos à próxima parábola, que é a da dracma perdida. Pense comigo, meu irmão, minha irmã. Na sequência, após contar o resgate da ovelha que havia se perdido, ele disse que uma certa mulher estava com 10 dracmas. A dracma também é chamada corresponde ao denário romano. Dracma ou dracmen. Para os irmãos entendam melhor uma ideia, a dracma era o equivalente naquela época a um dia trabalhado, ao salário de um dia todo de serviço braçal. Então não era pouco dinheiro, ainda mais para pessoas carentes. E aquelas casas do primeiro século, é bom que os irmãos tenham isso em mente, tá? Porque quando a gente fala casa, que ela perdeu a sua casa, nós temos como referência as casas que nós moramos hoje, não é verdade? Mas eram bem diferentes. As casas da época bíblica eram casas pequenas, ou não tinham janelas, ou tinham janelas muito pequenininhas, altas, de forma que a luminosidade que entrava era muito ruim, e o chão era de terra batida. No lugar que Cristo ministrava, próximo a Cafarnaum, existe muito basalto, que é utilizado para fazer pedras de assoalho. Então pode ser que naquela época, as casas a gente tivesse um piso de pedras, o que piorou a situação, porque aquela mulher, ela pode ter perdido a sua dracma, aquela moeda, aquele denário pode ter escorregado de sua mão, ou da mesa, ou de seu pescoço, e cair, ou de seu bolso, eu digo pescoço porque era um costume, tá? As pessoas amarrarem as moedas em torno do pescoço, fica parecendo estranho, né? Como assim moeda cair do pescoço? Mas era um costume, tá, meus irmãos? Eles amarrarem moedas em torno do pescoço. Normalmente as moedas já sem valor, lustrava, fazia colares. Então, aquela moeda caiu de algum lugar que aquela mulher guardava outras 9. E ela pode ter entrado em um buraco do assoalho, uma fresta dessas pedras. E como era muito escuro, a Bíblia diz que ela pega a sua lamparina, e aqui tem uma diferença com relação à parábola da ovelha perdida. O pastor foi atrás, mas não diz que ele sofreu para encontrar tanto assim a ovelha perdida. Aqui não, a mulher limpa, revira, mexe aqui, mexe ali, dá uma ideia, uma gradação, né? A narrativa é gradual, dá uma ideia que realmente ela se esforçou muito para conseguir achar aquela dracma. E quando ela encontra, que alegria, que felicidade, era um dia de trabalho que ela havia encontrado. Vale lembrar ainda, irmãos, que Jesus, uma situação rara, ele usa a figura de uma mulher. E naquela época, a mulher não ganhava 1 denário por dia.
O normal, o comum, era a mulher ganhar meio denário ou meia dracma. Então, para ela não era só um dia de trabalho, eram 2 dias de trabalho, era bem mais trabalhoso, não é? Então, você percebe que encontrar aquela dracma era algo estritamente importante para aquela mulher. E nas 2 parábolas que eu contei, que vocês podem ver que elas se alinham, que elas se encaixam, a pergunta que fica, já caminhando aqui para o tópico 2 e 3, é: o que essas parábolas querem dizer para nós? O nosso tópico 2 diz: precisamos buscar quem se desgarrou. Irmãos, a Bíblia Sagrada, ela está repleta de passagens que mostram a importância de nós irmos atrás daqueles que se afastaram. Quando eu digo me afastar, muitos irmãos automaticamente trazem à memória pessoas que estiveram conosco na igreja, adorando ao Senhor, fizeram parte do nosso rebanho, foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, mas que por algum motivo deixaram a fé, abandonaram a fé e foram embora. Mas quero lembrá-los de que, na verdade, ovelha perdida, dracma perdida, se refere a qualquer pessoa que está afastada do Senhor, mesmo aqueles que nunca foram crentes, mesmo aqueles que nunca frequentaram com coração sincero a igreja invisível. E por que não? E por que não? Porque na realidade, irmãos, nós somos perdidos desde o momento em que houve pecado original. Vale lembrar que o próprio salmista Davi disse: em pecado me concebeu a minha mãe. Então observe que nós já nascemos desgarrados, desviados, transviados do caminho do Senhor. Jesus foi o grande exemplo para nós. Ele nunca conta uma história, e isso é importante. Jesus não conta a parábola como conto de carochinha, apenas para contar. Ele nos conta como exemplo. Por quê? Porque ele deixou a sua glória e veio até nós. Os irmãos sabiam que na igreja primitiva, a parábola da ovelha perdida não era aplicada a nós buscarmos almas no mundo? Não, era aplicada à encarnação de Jesus, que deixou os anjos no céu, que era interpretado como os 99, as 99 ovelhas, e veio a esta terra nos resgatar. Posteriormente, o que Jesus queria dizer era o seguinte: eu estou dando o exemplo. Quando lemos, por exemplo, João capítulo 13, versículo 15, diz: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Ou seja, assim como Jesus se desproveu de sua glória, deixou o céu cheio de justos e veio à terra nos resgatar, assim também nós, que fomos resgatados por Deus, precisamos ir atrás das almas que estão perdidas. É o clamor missionário. É a primeira vocação, a vocação original que o Senhor, ou vocação universal. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Essa é a vocação universal. E é uma vocação que foi dada como exemplo do pastor que saiu para buscar a ovelha perdida, como exemplo da mulher que perdeu uma dracma e virou a casa ao avesso, na sujeira. A sujeira é um pecado, a sujeira lembra iniquidade, a sujeira, a escuridão, lembra a ausência de luz, a ausência de Deus. Aquela mulher limpa tudo, acende uma lamparina, luz. E vai a pena lembrar que a palavra do Senhor muitas vezes é comparado como luz. Então, sem medo de interpretação, eu posso afirmar para você que uma das possíveis variações é dizer que a lamparina que ela acende para encontrar a dracma é a luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra do Senhor limpa o ambiente e é apta para atingir o coração do ímpio e trazê-lo de volta a Deus. Eu poderia dizer que
extrapolando a interpretação original, o que Jesus diz aqui é: sejais missionários. Quantas pessoas hoje no mundo estão perdidas e nós nos escoramos, nos amparamos umas sobre as outras? Todos pecaram. Romanos 3,23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Há uma passagem também de Romanos muito forte que diz: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Mas agora nós fomos enviados. Há um chamado universal para nós. Jesus, por meio das suas parábolas, já disse isso. Vamos resgatar a ovelha. A nossa lição é nos dar 4 passos que eu achei maravilhoso e importante destacar para você, para procurar a ovelha desgarrada, lá na página 36. Procure pela pessoa, demonstre interesse, comprometa-se com a responsabilidade assumida. Irmãos, quantas vezes as pessoas não vêm a nossa igreja, não levantam a sua mão, não aceitam Jesus, e nós simplesmente não fazemos o famoso discipulado, não é verdade? E aqui não, nós precisamos nos comprometer com essa responsabilidade, comprometer-nos com a responsabilidade de cuidar, de discipular, de envolver atividades da igreja, que é o terceiro tópico, envolver as pessoas em atividades na igreja, nutrir com a boa palavra. Muitas vezes queremos atropelar o discipulado, já colocar a pessoa dentro do formato que achamos ideal, sem antes entendermos que há um processo gradual de discipulado em relação a isso, tá? E é tão importante isso, irmãos, que é uma das poucas situações da Bíblia em que diz que há festa no céu. O terceiro tópico diz: há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Meus irmãos, o arrependimento é um dos passos dos chamados passos da salvação. Dentro da soteriologia, nós estudamos vários passos, várias etapas do processo de salvação: justificação, adoção, falamos sobre a predestinação, falamos sobre a eleição, falamos sobre tantas coisas, a santificação, e agora nós também falamos sobre o arrependimento. E dentro do arrependimento é o que nós chamamos de etapa volitiva. O que é uma etapa volitiva? É uma etapa em que a pessoa individualmente toma essa decisão. Ninguém se arrepende por mim. O Espírito Santo me convence do pecado e do juízo, mas ele não levanta a mão por mim. Sou eu que levanto as minhas mãos, aceitando a Jesus. O arrependimento de um coração quebrantado, contrito, promove festa no céu. Essa é a grande lição. Resumindo, o que as duas parábolas têm a nos dizer? Primeiro, tem a nos dizer que Deus é um Deus amável, que sempre está apto a procurar aqueles que estão desgarrados. Segundo, nós somos instrumentos de Deus para buscarmos as ovelhas que estão perdidas, encontrarmos a dracma perdida. Terceiro, independente de quem seja, Deus não veio para os sãos, Jesus não veio para os saudáveis, e sim para os enfermos, para os doentes. E era isso que Jesus queria dizer para aqueles fariseus, saduceus, príncipes dos povos que estavam ali censurando a ele. Dizia: olha, eu não estou preocupado com os justos, eles já estão aí salvos. A minha preocupação e o meu ministério é voltado justamente para resgatar a alma perdida, promovendo o arrependimento, salvação e mudança de vida, o resgate de almas. Meus irmãos e minhas irmãs, o nosso objetivo com essa aula é simplesmente dar um aperitivo do que ainda tem mais por vir em nossa lição. Lembre-se, isto é apenas um complemento deste material maravilhoso que é a nossa revista de escola dominical. Pega o que nós dissemos aqui nesta aula, complemente com pesquisa, com a nossa revista, e você terá com certeza uma aula maravilhosa e edificante em nome de Jesus.
Que o Senhor Jesus te abençoe. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Escola Bíblica Dominical. Que Cristo Jesus continue te prosperando e abençoando cada vez mais. Amém.